você quer pode comer pão. Quando seus parentes estiveram vistos, saíram para segurá-lo, porque diziam que está fora de si. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando ao lado de fora, mandaram chamá-lo. E muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora te procuram. Quem te procura? Ele perguntou-lhes, dizendo: quem é minha mãe ou meus irmãos? E olhando em torno para os que estavam sentados em roda, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é irmão, irmã e mãe. Enquanto ele ainda falava à multidão, a mãe e os irmãos dele estavam de fora procurando falar. E alguém disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram falar. Mas ele respondeu e falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Muito bem. Então a gente tem aqui a sequência primeiro de Lucas. Lucas, a gente sabe, médico, viveu não contemporâneo fisicamente com Jesus, né? Depois Marcos, depois Mateus, e é o que a gente usa com mais frequência, os textos de Mateus, aqueles que a gente percebe com mais espiritualizados. Então eles estão também nessa sequência, tá? A primeira coisa que acho que a gente podia conversar é sobre a multidão. A gente já conversou isso aqui há alguns tempos. Alguém ajuda a dizer o porquê da multidão? O que seria a multidão? É o que busca, né? Aquela coisa de imediato. Né? Falou que ele está curando, nós vamos todo mundo para lá, né? Está dando pão, a gente corta. Já tem lampejos aí de consciência, já busca, né? Já sabe que ele encontra. Tem um quê aí de necessidade imediata, necessidade de imediatismo e um quê de comportamento de rebanho também, né? Vai, né? Todo mundo vai, eu vou também. Aliás, aqui no texto, nos textos, né? Em Lucas ele fala da multidão. Em Marcos fala da multidão também. E Mateus também não, desculpe, não fez mal não, tá? É outra frase que eu estou pensando. Mas é isso, né, Leandro? Tem muito ainda de que busca, já tem lampejo, já tem consciência e que desperta essa busca íntima, essa busca interior, né? Mas se comporta ainda como multidão. Já está misturado. Ainda está enrolado, né? Vai assim, naquele comportamento meio que de manada, não vai, os outros vão, né? Aquela coisa, né? E como é que eu faço para sair dessa multidão? Quando eu tomo consciência de mim mesmo. Quando eu tomo consciência de mim mesmo. Será que a gente podia dizer também que eu consigo já despertar ou destacar um pouquinho da multidão? Quando eu já... Eu saio pensamento de massa, né? Existe um pensamento de massa, é uma corrente. Quando na verdade, quando eu trago uma busca íntima e, na verdade, eu dou nessa busca íntima o máximo do meu esforço, né? O máximo do meu esforço pessoal, na verdade. Quando eu realmente, essa busca, ela mexe comigo e eu me empenho para que eu possa fazer ela mais forte, mais intensa. A Lena puxa a orelha da gente aqui com muita frequência, e aí a minha, outro dia foi puxada também, por conta de um texto que ela trouxe, distribuiu o texto para todo mundo. Aí ela perguntou, quem leu o texto? Aí eu levantei a mãozinha, né? Feliz, né? Yes, eu li o texto. O texto, mas quem dentre os que leram aqui tem dúvidas? Aí eu tenho. O texto era para isso. Era para digerir isso, para trabalhar isso e trazer as dúvidas. Nessa hora eu me senti como um verdadeiro ser na multidão. Sabe? Eu não
tinha ali disponível para mim uma pessoa interessada, querendo, disposta para tanto, e eu não. Eu simplesmente peguei o texto, dei uma olhadinha, cumpri tabela, sabe o que é? E nunca me mais nisso não. Esse é um movimento que eu acho que a gente tem que ter. Eu já posso assim, atentar para isso com mais clareza, com mais intensidade, né? Sair da multidão, dar de mim o meu máximo de esforço pessoal, se é algo que eu realmente acredite. Não é isso? E aí, hein? Família. Família é o ponto-chave, né, desse texto, né? Família é bom demais no porta-retrato, né? Pendurado na parede. Pendurado na parede. Lá longe, né? Não cuidado, né? Mas, família. O que é uma família, gente? O que é família? Eu sei que ela é meia vaga, assim, meia solta, mas família terrena. Vamos falar de família terrena. O que é família? Tem que distinguir primeiro, né? Consanguinidade, o que é que você quer falar? Terrena, Beatriz. Boa. Terreno somos todos nós, uma família só. Consanguíneo. Somos todos parentes. Consanguíneo. Consanguíneo é aquela que você nasce ali no pai, mãe, tios, né? As DNAs, vamos dizer assim, genética. Mas será que é uma obra de acaso? Eu ter o pai que tenho, a mãe que tenho, os irmãos que tenho, os primos que tenho, a esposa que tenho, os filhos que tenho? Não. Não, né? Será que é obra do acaso? Muito bem preparado, né? Como é que é? Muito bem preparado pela espiritualidade maior, né? Estamos aqui para poder, como diz Jesus, 3 contra 2, né? 2 contra 3, né? para a gente burilar e crescer espiritualmente, né? Ou seja, mesmo falando da família consanguínea, terrena e consanguínea, né? Ela é um arranjo muito perfeito, né? Perfeito, tá aquele tudo certo, que né? provavelmente, talvez lá atrás eu tenha feito muito mal, aquele que por conta de um desafeto eu matei, hoje vem como um irmão, aquele que eu destratei, hoje vem como uma filha, né? Por aí vai, né? Ou como esposa, não é isso? Acho que bacana demais o conceito de família, que na verdade é um campo de ajuste, é uma grande oportunidade que a gente tem, que eu tenho, para poder ajustar, na verdade, dar respostas melhores do que eu dei no passado. É um campo de ajuste. Porque essa de quem é joia, né, a princípio, né? Mas danado que tem isso aqui, né? Tem os desafios, tem os desencontros, aquele com quem eu tenho dificuldade danada de relacionar, aquele que aparentemente é um peso, que de certa forma é um peso para que eu conviva com aquela pessoa, né? Que me traz desconforto. E quando ocorre a separação, o desencarne, por exemplo, aí você é mais, né? Ok. Você cumpriu essa etapa? Se a gente entender que a gente está aqui cumprindo missão e vivendo provações, certamente é uma missão cumprida. E o texto fala muito disso, família fala muito disso. E quem ficou? Continua isso. Continua cumprindo. Como? Pois é. Dá para esperar? Mas é isso mesmo. E quem ficou, né? Se a gente entende que é um arranjo muito bem elaborado, tanto a família, e se a gente está falando aqui, de família terrena, mas a gente já está com entendimento aqui de família espiritual, que é o que a gente vai trabalhar também, né? A gente não está falando nem de nascimento e nem de morte mais. Que é algo que eu tenho que trabalhar isso com muita intensidade. Não há como mais falar de nascimento e nem de morte. Há sim que falar de transição. Então, aquele que se foi, na verdade, transitou. Ele não foi. E aquele que nasceu, chegou. Então, é uma mudança de conceito, né? É uma mudança de entendimento, né? O Pastorinho, ele traz também uma outra percepção, um outro entendimento de família. Ele traz, a família se colocou aqui há pouco, o seguinte, a dificuldade, às vezes, e até uma coisa que eu tenho que trabalhar também com intensidade, não é difícil, é complicado, a caminhada é longa, não é isso não. Tem que trabalhar o Evangelho como uma boa nova, e é o que realmente ele nos traz. E a família, o Pastorinho, eles nos trazem, daqui a pouco tem um texto falando sobre isso. A família é o seguinte, lá atrás, no texto, ele fala que quando seus parentes, Marcos, quando seus parentes souberam disso,
aquele que Jesus estava lá em frente, em meio à multidão ao redor dele, né? Uma confusão danada. Quando seus parentes souberam disso, saíram para segurá-lo, porque diziam, está fora de si. E aí chegaram sua mãe e seus irmãos, ficando lá de fora, mandaram chamá-lo. Mas olha que coisa interessante, né? A família, mãe, irmãos, irmão, souberam disso e falaram, está fora de si. Difícil, não é? Pelo menos para mim. O pastor me traz um outro entendimento, que é o seguinte, e Vanessa colocou aqui há pouco, na hora que estou, às vezes, no momento de uma prece, ou num momento mais contemplativo, de quietude, né? O quão difícil, às vezes, é para o meu espírito estar nesse momento. E aí ele chama de parentes aqueles que estão mais próximos do espírito. São aí os veículos físicos, o veículo etérico, o veículo astral, o intelecto, que me chamam. Mexe com esse trem não. Está passando a Avenida Brasil, sabe? Que me rouba dessa busca minha, a busca espiritual. E aí ele fala que uma outra percepção de família são esses veículos aqui que constantemente me chamam para sair daquela busca, daquela entrega espiritual, ou às vezes de um trabalho, de um processo meditativo que me encontro. Eu, às vezes, tenho ajudado a nada, numa prece, para concentrar, para realmente me entregar. Às vezes não tenho muita facilidade, estou meio com canto danado, mas às vezes eu estou num silêncio danado, à noite, que dificuldade que eu tenho para me entregar com a prece. E como que eu sou chamado por esses veículos aqui, sabe? Eu achei bacana essa percepção, esse entendimento que ele traz para a gente. Ele nos diz, André, a lição de Jesus, que é a individualidade, aquele que é um com o Pai, quanto ao modo de serem tratados os parentes consanguíneos, vale hoje e sempre. Não é o fato, repitamos, de haver um laço de parentesco que pode desviar o custo evolutivo de um espírito. O parentesco espiritual de fraternidade real com todas as criaturas, porque somos filhos do mesmo Pai Celestial. A oração que o Marco Túlio trouxe para nós aqui há pouco não fala Pai meu que está nos céus, fala Pai nosso que está nos céus. É muito mais forte. Jesus ensina, mexe comigo. Categoricamente, a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Isso ele disse em Mateus. Ou seja, no ímã do coração, a centelha divina no Cristo interno. Os parentes, inclusive pai, mãe, irmãos e irmãs, são acidentes temporários que se desfazem ao terminar essa encarnação, renovando-se a cada novo nascimento, salvo exceções em que se verifica uma repetição que por vezes dura 2 ou 3 vezes. Está vendo, Eliane? Entende? Olha só, a lenda. Entendeu? Será que foi consideração, né? Cunhado é parente, mas cunhado é parente? Mais ou menos. É agregado, né? Agregado, né? Cunhado é uma coisa forte. É porque a lenda, gente, para quem não conhece, a lenda é irmã das duas militares. Mas os sintonicamente afins. Pois é, mas não é tem esse não. Presta atenção. Pois é, sintonicamente afins, esses seguem em grupos homogêneos, que mesmo sem parentesco físico, alguns se reencontram seguidamente durante milênios. Aqui o irmão Dias falou no sábado, né, que tinha uma pessoa que já era a 4ª encarnação com o mesmo grupo de dificuldade, que agora já não era mais possível, tinha que dar outra resposta. Então, quem estava na reunião já está trabalhando muito a repetição de tudo, do pensamento, do sentimento, que tudo isso aglomera e nós, se eu não fizer uma mudança imediata, certamente na próxima está tudo de novo. Fazer tudo de novo. Pau de enchente. O mesmo jeito para parar de. Como é que é? De chegar no fundo do poço é parar de cavar, né? Isso, jeito, como diz o Rodão, fazer buraco para baixo. Para baixo do lugar. Outra lição que depreendemos do texto é aquela construção, aquele elemento que ele trouxe atrás. É que os parentes representam os veículos do espírito. Físico, etérico, astral e intelecto, que são os parentes terrenos mais próximos e chegados ao espírito encarnado. A cena evangélica, nesse passo, mostra-nos como a individualidade deve tratar seus veículos. Muitas vezes o espírito se retira ou trabalha na meditação ou no estudo.
E os veículos físicos vêm chamá-lo, porque o acham fora de si, desequilibrado. Mas o Espírito, de acordo com a lição de Jesus, precisa colocá-los no seu devido lugar. Eles têm que ser veículos que façam a vontade do Pai, a centelha divina, e que conduzam à espiritualização. Está falando aqui da sintonia dos grupos afins, das afinidades, né? Esses grupos homogêneos que se reencontram, que se seguem, né? Eu queria fazer uma proposta de uma brincadeira do pote, de uma, como é que chama? Tem a dinâmica, né? Sim. Vai fazer uma brincadeira Legal, quem vem aqui? Firme. Segura a pontinha e manda para alguém. Mas agora você segura a pontinha, agora você segura e manda para alguém. Doutora, mesmo direito. Eu nunca espero. Não dá bem. Segura a pontinha. As mulheres são, né? Feminina pega o tempo para trás. Ela vai, pega, segura, desembola, vai com delicadeza, né, feminina? Perdemos muito, né, Rodrigo? Né? Goleada, né, Rodrigo? De goleada. A Dilma está mudando isso tudo aí, né, quadro? Pois é. De André para André. De André para André. Mas não vai focar ninguém não, tá? Pode. O negócio é costurar lá atrás. Olha, todo pescoço, hein? O negócio é costurar lá atrás. Lá do 10 para trás. O senhor. Na cabeça. Segura o pontinho. Tem gente que está Ou seja, isso é um grupo homogêneo sintônico. E olha o seguinte, nós estamos passando um novelo de lã, a gente está distribuindo ele e cada um segurando, isso mostra as nossas inter-relações, as nossas interdependências. E a gente está falando aqui desse grupo que é um grupo afinizado, sabe-se lá quanto tempo que a gente caminha junto, né, Liana? E quanto tempo vamos caminhar mais? Como Né? diz a Júlia, em algum momento nós nos marcamos esse encontro. Não é verdade? Esse encontro não é gratuito, né? Não é não. E a gente está passando o novelinho, segurando e formando uma teia só entre os que a gente vê. Porque o novelo podia estar sendo mandado para cima também, né? Para baixo. Para baixo, não é verdade? Então, esse é um grupo sintonicamente afinizado. É uma família sintonicamente afinizada. E é onde que a gente fez o abate, né, Patrícia? É, amiguinho, tá com medo de sobrar, né? Porque ela tem esse lado de fora ali, ó. Nossa Senhora. Mas é isso. Quem pega mais de uma vez tem mais dívida com o grupo. Com certeza. Pior de tudo é que enrola até as costas igual, né? Carregar nas costas, eu, hein? Eu tô quase morrendo. Você tá gostando de carregar nas costas? Agora vamos lá. Eu tô gostando de estar aqui, é por isso que eu não Essa é uma visão de família que, na verdade, extrapola um pouquinho do tradicional. Né? Não é uma visão. Explica como desenrola esses laços. Pois Ela está explicando como que pode desenrolar
para que a gente saia dessa teia. Da nova resposta. Dando novas respostas. Eu fico com as novas respostas. Olha só, André, novas respostas é um jeito de desenrolar. E novas respostas são um jeito de enrolar ainda mais. Novas respostas positivas, aquelas que têm realmente já de uma sintonia com o alto, elas nos ajudam a nos fortalecer nessa família daqui. O negócio, na verdade, como é que você falou há pouco, o negócio da luz? É que não existe escuridão, existe Existe a ausência de luz, não é? né? Então a gente sai da distorção e vai ter realmente uma família saudável. Pois é. Uma família Olha só, fraterna. então as novas respostas, as novas respostas, elas não têm que preocupar não. As novas respostas, na verdade, elas vão trazer luz para a escuridão. Para mim, escuridão. Na verdade, vão fortalecer os laços de uma maneira diferente. Não é isso? Está passando? Ah, não. Se quiserem, voltando àqueles veículos, tá, gente? Se quiserem atrapalhar, conclamando o espírito para a satisfação dos apelos do físico, as sensações pretéritas, as emoções desequilibradas do astral e os prazeres puramente intelectuais, não devem ser atendidos, mas rejeitados enquanto o espírito busca seus pares, os que estão na mesma faixa vibratória. As exigências fisiológicas tendem sempre a afastar o espírito de sua ascensão evolutiva. E é por isso a personalidade é realmente o ego negativo, aquele que invoca, aquele que leva para baixo. É sim um Satanás ou o diabo que tenta desviar todos os impulsos que levam ao sistema, ao absoluto, ao polo positivo, que é árduo de conquistar, mas arrastá-lo para o polo negativo, onde tudo é mais fácil, agradável e satisfatório. O espírito prevenido pelo ensino mestre recusa ouvir essas exigências. Ele responde autoritariamente que, se quiserem algo dele, o acompanhem em sua evolução, como servos ao Pai, dóceis e eficientes. Bacana, né? E aí, na hora que eu falei das dificuldades, olha só. Esse aqui é um versículo de Lucas. E esse último versículo de cada um dos evangelistas, ele muda alguma coisinha. Lucas muda mais. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O que é ouvir a palavra de Deus e a praticar? O que poderia ser isso? Viver a palavra. Vivem a lei, né? Respeitam as leis e estão com elas. As leis de Deus. Eu sempre tenho dúvidas, ouvir a palavra de quem, onde, como, quando. Pois é. Isso é difícil também. Eu não ouço a palavra. Quem que fala a palavra? Como? Eu acho que esse ouvido não é físico, não é esse ouvido físico. É de sintonia. Eu tenho trabalhado muito a questão do que bate no meu coração. Existe uma verdade que ela está dentro do meu coração e ela é que me faz o caminho. Então você pode dizer uma coisa para mim, não vai bater no meu coração. Não tem como seguir o que os outros tocam. Eu acho que o ouvir é um tocar. É um toque. Aliás, esse ouvir é difícil mesmo, eu acho que é difícil, porque a gente está falando de um ouvir espiritual do espírito, né? Definir espírito para a gente não é possível. Eu acho também, eu concordo com o André, porque o ouvir aí foge, inclusive, ouvir o Evangelho. Se for assim, como é que ficam os budistas, como é que ficam os muçulmanos, como é que ficam os indígenas, né? Esse ouvir, acho que tem a ver com o Evangelho sim, mas aquilo que o Evangelho nos traz no seu hino, né? Esse ouvir aí, a palavra de Deus, e praticar, é sim, eu entendo assim também, que é aquilo que me toca, aquilo que realmente toca o meu coração, de forma pura, de forma verdadeira, de forma aquilo que eu estou sintonizado também. E depende de esforço, né? Com certeza. É isso mesmo, né? E a praticar. Eu acho que é muito sutil, né? Às vezes uma pessoa fala uma palavra que te dá um entendimento ali naquela hora, né? Tem que estar aberto mesmo. Eu tenho que estar aberta, pedindo ajuda, pedindo que eu entenda e compreenda, porque
Posso ler um livro todo e não entender nada. Né? Tá cheio de conteúdo, mas o meu coração não absorveu nada. Aí de repente você fala assim, Eliane, me conta um caso, né? De uma coisa, você fala assim, nossa, como aconteceu mesmo no sábado, né? Ouvindo o irmão Dias falando, quanta coisa, mas desse um monte de ficha que eu falei assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, em eu me observar. Em que eu estou ligado, que eu estou repetindo, né? Então acho que é sutil mesmo. Esse ouvir a palavra de Deus pode ser muito um movimento intelectual. Não tem fórmula também não. Não tem fórmula também não. Tem não. Porque se a gente pensar em ouvir a palavra de Deus, e a gente conversou outro dia sobre isso, a maior e melhor das religiões, qual que é? Se é a vida, eis aí a grande oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Eu tenho uma dúvida. Na tela anterior a essa daí, se quiserem atrapalhar com o comando do Espírito para a satisfação dos apelos do físico das situações do etérico, das emoções equilibradas, assim, o que eu entendi me deixou com dúvida. A gente tem que, de certa forma, se afastar de quem atrapalha o caminho espiritual? Ou isso pode ser entendido como dificuldades que vão fazer a gente crescer? Como que a gente consegue diferenciar quem está, digamos assim, resumindo, quem está atrapalhando ou quem está ajudando a gente? Pois é, esse atrapalhando, ele é realmente esse atrapalhando aí, ele não é exterior. Ele não é externo. É íntimo. Por isso que é legal essa interpretação, que eu acho bacana, essa interpretação do pastorinho, na hora que ele coloca aquela questão das emoções desequilibradas do astral, as minhas, sabe? Os meus chamados do meu veículo físico, os meus chamados, por vezes que eu estou querendo sintonizar em alguma coisa nessa busca, nessa tentativa de elevação, e na verdade me vem à cabeça quem matou o Max da novela das 8, sabe? É lógico que eu não vou mas é aquilo que me foge dessa tentativa de unir. Ela é íntima, sabe? Como é que você chama? Amanda. Ela é íntima. Porque se a gente pensar naquilo que está me atrapalhando, que seja um veículo externo, eu não tenho a menor condição, nem isso, de saber quem está me atrapalhando. Porque esse conceito de atrapalhar ou de ajudar, de certo, de errado, a gente fala daqui a pouco, ele é estritamente humano, sabe? Porque na hora que a gente fala de irmão, de família, essa coisa toda, por muitas e muitas vezes, aquele que naquele momento, para mim foi um algoz, sabe? Foi uma dificuldade de eu relacionar com aquela pessoa, aquele ali foi meu grande instrutor. Onde que tem uma dificuldade, provavelmente, não, certamente ali eu tenho um grande tesouro. Então, na hora que o pastorinho faz esse entendimento aqui, era aquele diagramazinho, esse aqui, ó, que é outra percepção de família, e aqueles que estão mais próximos da busca espiritual, da busca de uma conexão, de uma entrega para algo superior. Esses veículos aqui é que, por vezes, e alegoricamente, ele é traduzido, se não me engano, por Marcos, eles que envolvem a minha dificuldade, a minha facilidade de conexão, a minha possibilidade de conexão. Entende assim? Sabe? É uma escolha também que eu faço, né? Às vezes eu mesmo me boicoto. Eu falo, hoje vou supor, eu vou tirar 1 hora para ler um livro edificante. Aí eu falo, nossa, mas eu tenho que ligar para o Rodrigo, meu Deus, pronto, acabou minha hora que eu tinha. Se o telefone estiver do lado, para dar uma fofoquinha, falando você não tem nada. Então, às vezes eu vou pro telefone. É porque naquela hora eu me boicoto, eu ponho a intenção sem a vontade de fazer, né? E a TV também, gente. Que tem que... E o Faustão? E o Faustão? Mas é a minha escolha naquela hora. Não é para deixar de ver TV, nem de ver eu tive um amigo... Mas tem muita dificuldade nesse sentido. Nós tínhamos um companheiro também, né, lá no Vitor, que ele da turma toda, ele era o mais jovem, ele tem uns 18, 19 anos, sabe? Mas estudava junto com todo mundo e tal. Aí um dia o Espírito falou com ele assim, Sandro, ó, tá jóia, continua fazendo seu culto dentro do banheiro, viu? Que não sei o quê. O que é que ele fazia? Os familiares todos eram evangélicos. E ele não quis. Então ele optou pelo espiritismo e todo mundo ficou aterrorizado. Aí ele dormia com um irmão que não admitia nem que ele entrasse com o evangelho segundo o espiritismo. Ele escondia debaixo do colchão, quando o irmão deitava, ele enfiava debaixo da camisa e ia para o banheiro, lá ele fazia o culto.
Quer dizer, ele mostrou a vontade dele, né? Podia falar, meu irmão, minha mãe. Nessa linha também, Amanda, a Vanessa, no texto que ela trouxe há pouco também do Emmanuel, ela fala assim, deixar de me envolver em polêmicas inúteis, deixar de me envolver em situações que não me agreguem mais valor. E para tanto é muita vigilância, muita atenção, né? Jejum e oração. Né? Muito jejum e oração. Sabe? Em último, sabe? Encontrar o bem em tudo, né? Encontrar o bem no outro. Se a gente começa a adotar essa linha, adotar o bem no outro, a gente fala, já, mas não dá nada, passa na frente, sabe? Se a gente adotar essa linha, qual que é a minha verdadeira família? Na verdade, dentre... Vou caminhar aqui com a questão de... Acho que tem que ter um raciocínio aqui. Eu tenho, entre outros, eu tenho pelo menos duas perspectivas. Eu sou um ser humano que possui um espírito, ou eu sou um ser espiritual que possui uma humanidade. Se eu me vejo como um ser humano que possui um espírito, é mais ou menos assim. Eu tenho um barquinho, uma bicicleta. De vez em quando eu pego ele, passei com ele lá no lago, uso ele, encosto dele, mas de vez em quando eu deixo ele de lado, de vez em quando eu esqueço dele. De vez em quando eu pego minha bicicleta, uso a bicicleta, passei com ela, estou próximo dela e de repente, de vez em quando eu encosto ela, eu me afasto da minha bicicleta. É uma analogia, é o seguinte, é um ser humano que possui um espírito, quando na verdade nós estamos buscando um entendimento, e aí é simples uma questão de fé. Ser um ser espiritual que possui uma humanidade. Isso muda muito a relação de família. Como? Se eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência chamada humanidade, enquanto humano, eu não tenho poder sobre a luz. Tem não. A luz é divina, é do alto. O que eu posso fazer, sim, é abrir as janelas para que a luz possa entrar, para afastar a escuridão. E se nessa fase humana, que estou me vendo aqui como ser espiritual que vivencio a humanidade com o propósito de evoluir, de melhorar, para realmente vivenciar a verdadeira religião. Nessa fase humana, qual é o instrumento que eu tenho para abrir a janela? A entrega. A entrega para tudo que me acontece, todas as situações que a vida me apresenta. Para todas. E se a gente está falando de família, deixa eu mudar aqui. Se a gente está falando de família e de laços, eu tenho muito mais facilidade para me relacionar com você, esse aqui que é um balão de ensaio, onde que a gente conversa esse tipo de assuntos, com aqueles irmãos, que eu tenho irmãos que eu tenho mais afinidade, outros que eu tenho menos. Eu tenho, até com aquele que é um miserável, está lá na vida do contorno, pedindo esmola, que eu não tenho relação direta com ele, não faço nada por ele, na verdade, muito pouco. Praticamente nada ou nada. Até aquele, por uma questão de dó ou de compaixão, eu tenho uma certa facilidade de entender, de enxergar como minha família, como um irmão. Mas é aquele que mata, aquele que rouba, aquele que estupra. Aquele é danado, né? Para mim, pelo menos, é danado. De entender como irmão. Muito difícil para mim. Falar é fácil pra caramba, mas vivenciar é muito difícil para mim. E aí, como é que fica? Se tudo no universo é regido por uma inteligência suprema e que também é a causa primária de tudo isso, se os cabelinhos da cabeça da gente são contados, se uma folhinha que cai no chão, e essa força suprema, essa inteligência suprema, ela planeja e executa tudo o que acontece,